Um excelente dia a você. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre 4 erros que as pessoas cometem ao orar, mas não percebem. E o primeiro erro que muitas pessoas cometem e não sabem que estão cometendo é usar a oração como um mecanismo apenas de apresentar as suas necessidades a Deus. Numa certa feita, Jesus estava orando. A oração de Jesus era diferente. Não era uma oração maquiada, recheada de palavras bonitas. Era uma oração empoderada, com verdade, com sinceridade, com intensidade, com profundidade. A forma com que Jesus orava era tão diferente da que os discípulos estavam acostumados a ouvir, que aquilo chamou a atenção deles a ponto deles dizerem: Senhor, ensina-nos a orar. Não é que eles não soubessem, não é que eles não tivessem ouvido outras pessoas orarem, mas eles queriam aprender a forma como Jesus orava. E Jesus então cita a oração que todos nós conhecemos, que é a oração do Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você vê que a oração, antes de apresentar as suas petições, Jesus, ele ensina os discípulos que a oração não é um mecanismo apenas de apresentar as nossas necessidades, mas uma forma de desenvolvermos uma relação pessoal com Deus, de santificarmos o nome dele, de exaltarmos a Deus, de mostrarmos para ele o quanto ele é santo para nós e de pedir a Deus que a sua vontade ela seja feita em nossas vidas acima da nossa própria vontade. Mas muitas pessoas usam a oração para as suas próprias vontades, para os seus próprios desejos, para os seus próprios caprichos. E depois que Jesus inicia a oração, aí sim ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Então você percebe que primeiro vem a exaltação, a santificação, o reconhecimento, depois as necessidades. Mas tem gente que usa a oração apenas como um mecanismo de apresentar as suas necessidades e não como forma de se relacionar com Deus. O segundo erro que muitas pessoas cometem é presumir que pelas palavras, é acreditar que pelo volume da oração, pelas longas orações, elas serão atendidas. A Bíblia aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Então você percebe aqui que Jesus está ensinando que não é as palavras, não é o volume da oração, não é uma vigília de oração que vai fazer Deus te atender. Não são longas orações, não são palavras bonitas, mas é a sinceridade da oração. A beleza da oração não está nas suas palavras. A beleza da oração está na verdade, na sinceridade que ela carrega. Existem pessoas que quando oram, na verdade, elas estão orando para outras pessoas ouvirem. Elas estão orando para se ouvirem. Elas estão orando simplesmente para automassagearem os seus próprios egos. São pessoas que enchem as suas palavras, sua boca de palavras bonitas, que têm uma boa oratória, mas que não há sinceridade em suas palavras. Essas orações,
elas batem no teto e voltam vazias. Elas podem até impressionar as pessoas que estão à sua volta te ouvindo, mas essa oração, ela não sobe e ela não chega a Deus, ela não chega aos céus. Terceiro erro que muitas pessoas cometem é pedir mal. E o que é pedir mal? A Bíblia, aqui no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 2, diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Há pessoas que a raiz, a base da sua oração é a cobiça, é a inveja. São pessoas que elas nunca estão satisfeitas e contentes com nada. Eu digo que há duas formas de uma pessoa se comunicar com Deus. Uma é através da lamentação, outra através da oração. E tem pessoas que só lamentam. Ela está sempre chorando, se queixando, apresentando a Deus as suas insatisfações e geralmente movidas por uma cobiça. Desejando ter o marido da outra, desejando ter o carro que o outro tem, desejando ter a casa que o outro tem, ou como o outro tem. São pessoas que as suas orações, a raiz de suas orações são doentes, não são boas, são raízes que estão amargas. Por isso que elas vivem amarguradas. São pessoas que oram e, na verdade, o incômodo delas é a comparação que elas fazem com as outras pessoas. Então, as suas orações são movidas por inveja, cobiça, tristezas, angústias, e elas pedem apenas para atender os seus caprichos, as suas necessidades, seus caprichos, seus desejos. Eu sempre digo o seguinte: eu duvido que Deus, ele não atenda uma pessoa que esteja passando fome e ela peça a Deus: meu Deus, me dê um pão nosso de cada dia, nem o que comer eu tenho. Eu duvido que Deus não envie provisão. Um pai de família que está desempregado, uma pessoa que está passando dificuldade na sua empresa, não tendo condições de pagar os funcionários, de manter a empresa, e essa pessoa busque de Deus uma provisão e Deus não dê essa provisão. Eu duvido que uma pessoa que está em cima de uma cama, vegetando, doente, apodrecendo com uma enfermidade, busque a cura e Deus não a cure. Eu duvido. Agora, há uma diferença entre necessidade e desejo. Por que Deus não atende muitas orações? Porque a maioria delas são caprichos, são desejos, são coisas que você não necessita, mas quer, mas deseja, é uma coisa sua, e Deus não é obrigado a atender esse tipo de oração. Isso não significa dizer que você não tenha que ter ambição, que você não possa querer mais da vida ou de Deus. Não, mas cuidado, porque na maioria das vezes o que você pede e o que você chateia Deus com as suas orações são coisas que são desejos, é para automassagear o ego, é orgulho, é prepotência e não necessidade. Quarto erro que as pessoas cometem: acreditar que serão atendidas pelas suas próprias justiças. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo 10, fala a respeito de dois homens que subiram no templo para orar. Diz assim, ó: dois homens subiram ao templo a orar. Um fariseu, o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus,
tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que se humilha será exaltado. Existe oração que ela é cheia de ego. São pessoas que quando ora, elas apontam os defeitos dos outros, achando que a sua própria justiça a torna merecedora de receber o favor e a graça de Deus. E não é assim. A fé, ela é poderosa. E o que joga a oração para cima é a fé, sem sombra de dúvida. É preciso ter fé para orar. Só que o fato de você ter fé para orar não significa que isso te torna merecedor de alguma coisa. E há pessoas que acreditam mesmo que as suas próprias justiças, que a sua bondade, que a forma como ela é justa, e isso a torna merecedora. E aí você vê algumas pessoas se decepcionando e outras até passando vergonha, porque elas acreditam que elas vão orar e o sol vai parar, elas vão orar e vai parar de chover, elas vão orar e o mar vai se abrir, elas vão orar e fogo do céu vai descer. Elas acreditam que elas podem mover tudo para o meio da oração, elas acham que elas estão acima de tudo. E não é verdade. Por mais que você seja fiel, por mais que você tenha fé, por mais que você seja uma pessoa de muita fé, entenda, isso é a sua obrigação. Mas isso não lhe dá o direito de se achar o suficiente, o autossuficiente, a ponto de acreditar que as tuas orações têm que ser ouvidas porque você faz isso ou faz aquilo, ou é isso ou é aquilo outro. Cuidado com isso. A vaidade, o orgulho, a soberba é o que tem fechado os céus, a porta dos céus, a janela dos céus para a oração de muitas pessoas. Então, aprenda, evite esses 4 erros e busque, ore a Deus com fé e com humildade, e Ele certamente vai atender às suas orações. Que Deus te abençoe. Um grande abraço a você.